Bom, galera, vamos dar início à nossa revisão, tá? Da nossa aula passada, que foi ligações iônicas. Vamos falar um pouco aí da formulação do composto iônico. Devo lembrar que o meu composto iônico ele é formado por um metal e um ametal. Então, primeiro eu escrevo o meu metal e depois eu vou escrever o meu ametal. Lembra que eles são formados por cargas, né? O meu metal ele vai ter carga positiva e o meu ametal vai ter carga negativa, ok? Lembra lá que a quantidade de carga de um vai ser a quantidade do outro, né? Por exemplo, se eu tenho um metal que tem carga 3+, então eu terei 3 metais lá, né? E se eu tiver um metal com carga 2-, então na minha formulação eu terei 2 ametais. Então, primeiro a gente deve escrever o cátion e depois o ânion, né? Ou seja, primeiro o meu metal, depois o meu ametal, ok? Então, vamos aos exemplos aí, ó. Eu dei 4 exemplos, dos 4, né? Eu resolvi 2 e deixei 2 para vocês resolverem. Então, vamos dar uma olhada aí nesses exemplos. Primeiro, em A e o Cl. Lembra lá? Em ACl, né? Em A, família 1A, então ele tem um elétron na última camada. Cl, família 7A, então ele tem 7 elétrons na última camada. Lembra que todos buscam a característica dos gases nobres, né? Qual é essa característica? Possuir 8 elétrons na sua última camada. E o cloro ele já tem 7. Para ele chegar a 8, né? Basta ele receber um elétron. E de onde vem esse elétron? Justamente do sódio, né? Que possui apenas um elétron. Então o sódio aí, ó, vai acabar transferindo esse elétron para o cloro. Aí o cloro acaba ficando com 8 elétrons, né? Mas, professor, o cloro fica com 8 elétrons e o sódio ele acaba ficando sem nenhum? Como é isso? Bom, então lembra que eu fiz aqui o exemplo para vocês com relação às minhas ligações. Aqui, ó, eu fiz na configuração eletrônica. Primeiro eu fiz a configuração eletrônica aí do sódio. Depois eu fiz a configuração do cloro. Então na configuração do sódio eu tenho um S2, 2S2, 2P6 e 3S1, onde a minha última camada do sódio é o 3S1, um elétron, né? Um elétron. Então o do cloro é um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Então 7 elétrons, né? 2 mais 5, 7, ok? Então o que vai acontecer? Lembra que esse elétron que está aqui, esse único elétron do 3s1, ele é transferido para o cloro, né? Transferido para o cloro. E onde ele entra? Justamente aqui no 3p5. Então, 5 mais 1 é igual a 6, né? Então, depois, como é que fica? Bem aqui, ó. 3s2, 3p6. Então, ele acaba indo para esse subnível aí, 3p6, ok? E o que acontece com o 3s1? Nota aqui, ó, e acaba sumindo, né? Não tem mais aí subnível 3s1. Desaparecendo esse 3s1, a minha última camada aí acaba sendo quem? O 2s2 e o 2p6. Se eu for contar 2s2 mais 2p6, os elétrons, né? 2 mais 6 vai dar 8. É por isso que os metais, eles acabam perdendo os elétrons, né? Para adquirir a sua estabilidade. É muito mais fácil o sódio perder um elétron e chegar a 8 do que ganhar 7 elétrons, né?
Então é por isso que ele transfere esse único elétron que ele tem para o cloro. Ele acaba ajudando o cloro e também se estabilizando. Como o cloro ele ganha um elétron, então o que acontece aqui? Ele acaba ficando com carga negativa. Com carga negativa. Menos, já que é um elétron, né? Se fosse 2, era 2 menos, né? Mas foi apenas 1. E o sódio, ele acaba ficando com a carga positiva aqui, ó. Mas, já que ele perde um elétron, se ele tivesse perdido 2 elétrons, então era 2 mais, ok? Então, vamos a um outro exemplo aqui. Alumínio e oxigênio. Alumínio, família 3A, oxigênio, família 6A. Se o alumínio é da família 3A, então ele possui 3 elétrons na sua última camada. E o oxigênio, ele possui 6, né? Então a gente vê aí, primeiro eu faço a ligação, né? Se ele tem 6 elétrons na última camada, de acordo com a regra do octeto, ele precisa de 2. E o alumínio doa 2 elétrons, né? Acaba fazendo essa transferência aí de 2 elétrons. Então, eu estabilizo o oxigênio. Mas o que acontece com o alumínio? Fica estável? Não, não fica estável. Por quê? Porque ainda falta ele perder um elétron, né? Dos 3 que ele tinha, ele doou 2. Faltou um elétron. Então, o que acontece? Eu acabo entrando mais um átomo de oxigênio. Ao entrar esse átomo de oxigênio, o que acontece? Aquele elétron que faltou o alumínio perder é doado para o oxigênio que acaba de entrar. Assim estabilizo o meu alumínio, mas não estabilizo o oxigênio que acaba de entrar. Por quê? Porque ele tem 6, né? Com essa transferência de um elétron vai ficar com 7, então vai faltar mais um. O que acontece? Entra outro alumínio, ó, com 3 elétrons, né? Dos 3, ele acaba transferindo um elétron, né? Para aquele oxigênio que precisa de um elétron, que é esse aqui. Tá? E aí, o que acontece? Esse oxigênio, ele fica estável, mas esse alumínio não. Por quê? Porque ainda falta ele perder 2 elétrons, né? Então, o que acontece? O alumínio acaba doando os 2 elétrons que faltam para um terceiro oxigênio que acaba entrando aí. Doando esses 2 elétrons, o alumínio consegue ficar estável, né? E o oxigênio que entrou também fica estável. Por quê? Porque ele recebeu 2 elétrons. Ele já tem 6, né? Porque ele é da família 6A. Recebendo 2 elétrons, ficam com 8. Ok? Então, se eu for fazer aquela formulação lá, né? Eu tenho Al2O3. Aqui. Al2O3. Por quê? Lembra, a carga do meu alumínio vai ser 3 mais. Porque ele vai perder 3 elétrons, né? Ele perde 3 elétrons. Então, a carga dele é 3 mais. E o oxigênio, né? O que acontece? A carga dele é 2 menos, né? Então, por que 2 menos? Porque ele acaba recebendo 2 elétrons. Aqui no nosso outro exemplo, eu tenho aí, ó. Lembra lá no início, aonde a carga de um é a quantidade do outro, né? Então, a carga do meu metal, que é 3 mais, vai ser a quantidade do meu ametal. Ó, e a carga do meu ametal vai ser a quantidade do meu metal. Por isso que fica Al2O3, ok? Vamos ao nosso outro exemplo que eu tenho lá, ó. Eu tenho aí o Ca com o Br, né? O Ca que é o cálcio, né? E o Br que é o bromo. Lembra que o cálcio é da família 2A e o bromo é da família 7A, ok? Então, o cálcio precisa perder os 2 elétrons e o bromo precisa ganhar um, já que ele tem 7 elétrons na última camada, ok? Então, transfiro o primeiro elétron, né? Já que ele só precisa de um. Estabilizo esse primeiro bromo aí, tá?
estabiliza primeiro o bromo, mas não estabiliza o cálcio. Então o que acontece? Entra um segundo bromo, né? Justamente para o cálcio. Doar o único elétron que falta, assim estabilizando os dois. Tendo a carga do meu cálcio 2 mais, né? Aqui, ó. 2 mais. E do Br menos. Por que 2 mais e por que menos? Lembra? Se o cálcio perdeu 2 elétrons, então a carga dele vai ser 2 mais. O bromo ele ganha, cada bromo ganha 1 elétron. Então, menos 1. Ok? Se a carga de um vai ser a quantidade de outro, então a carga aqui é 2 mais. Então, quantos bromos eu terei? 2, por isso que fica CaBr2. Ok? Eu não preciso colocar um 1 aqui. Muita gente coloca 1. Não preciso. Basta eu colocar apenas o símbolo, né, do elemento. Então, eu não preciso colocar 1. Apenas o símbolo do elemento já indica que eu tenho apenas 1. Ok? Aí, a partir de 2, eu já devo, né, botar 2, 3, ok? Agora, se for apenas 1, eu não preciso. Por isso que o NaCl, né, ele é apenas NaCl, porque eu tenho apenas um de cada, né? Por isso que fica NaCl. No resto eu precisei botar 1. Por quê? Por que eu preciso botar? Porque eu tenho mais de 1, né? Agora, se eu tiver apenas um, como foi o caso aqui do CaBr, né? Do Ca e do Br, aqui eu não precisei colocar o 1, né? Não preciso. Basta eu colocar o Ca, né? Br2, já que eu tenho 2 bromos, né? Também basta eu conferir a quantidade de cada átomo. Se eu não entender pela fórmula da carga, né? Basta eu contar a quantidade de átomos, né? No final de tudo, quando todo mundo estiver estável, né? Aqui eu tenho 2 bromos. E aqui eu tenho um cálcio, né? Então, no final eu vou ter... Primeiro eu coloco o meu metal, CaA, né? Só tenho um, então Ca. Depois o meu metal, Br, aí a quantidade. Quando eu tenho 2, né? Br2, ok? Para o cálcio e o flúor é a mesma coisa, né? Então eu gostaria, espero que todos tenham feito, né? Para o cálcio e para o flúor, tá? O flúor também é da família 7A, então fica a mesma coisa, CaF2, ok? Beleza, galera? Então na nossa próxima aula a gente vai falar um pouco de ligações iônicas, ou melhor, ligações covalentes. Essa foi uma revisãozinha de ligação iônica, né? A revisão da nossa aula passada. E na aula que vem a gente vai falar um pouco de ligação covalente, ok? Ligação covalente. Um abraço aí a todos.